Boa tarde, amigas e amigos da Rádio TV Navarro, do Verdades Incômodas. Estamos iniciando, como todas as quintas-feiras, mais uma conversa, debate, troca de opiniões, verdades incômodas pela Rádio TV Navarro. Já de antemão, agradecemos os canais parceiros, a quem nos retransmite, a quem também dá joinha, e estamos esperando a nossa querida Márcia, que lá da Paraíba nos informou há pouco que chovia muito no Conde, lá na cidade onde ela mora, e uma hora caía a luz, caía a internet. Vamos ver se ela consegue estar com a gente, porque é importantíssima a participação dela, como tem sido em todas as quintas-feiras. Bom, só para registrar, hoje é 30 de março de 2023, já início de outono aqui no hemisfério sul, primavera no hemisfério norte, apesar que o clima ultimamente não tem obedecido muito às 4 estações. O nosso convidado especial de hoje, a quem nós agradecemos muito e que competiu a Márcia a fazer a apresentação, é o grande Cláudio de Mauro, já prefeito, já amargou todas as infortunas do Lofer, com longa experiência, e exatamente por isso que eu conversava com a Márcia, ter 2 ex-prefeitos, né, conversando hoje seria extremamente produtivo, mas quem sabe a sorte ajuda e a Márcia reapareça e apareça a qualquer momento aqui para estar com a gente e contribuir muito, como ela sempre faz. Então, já iniciando e agradecendo muito ao Cláudio de Mauro por aceitar o convite, estar com a gente aqui para trocar experiência, nos ensinar. Logo, né, de Mauro, nesses dias que amanhã, outros dizem que depois de amanhã, né, se comemora aí o golpe de 64, com alguns contornos muito interessantes. A semana passada um pouco agitada e algumas coincidências históricas, né? Era interessante porque hoje de manhã eu falava numa outra live que em 62 o Jango foi para a China e na época se costurava um grande acordo de parceria Brasil e China, que o golpe militar de 64, 2 anos depois, impediu. Que se não fosse a cumplicidade das nossas elites e a traição desse grupo que continua traindo o país, a gente, quem sabe hoje o que seria o Brasil se em 64, 62 não tivesse acontecido o golpe e a gente pudesse ter trocado tecnologias, experiências, parcerias com a China, que hoje é o maior mercado consumidor do mundo e alguns dizem a maior potência ou a segunda potência. Olha só a sorte que a Márcia acaba de chegar aqui bem na hora certa. Aleluia, Márcia. Apresenta. Está vendo como a sorte acontece? Apresenta o de Mauro. Eu fui segurando para vocês que cometeram o heroísmo de ser prefeito progressista de esquerda no Brasil e por isso estão pagando o custo disso, né, dessa ousadia. Então, obrigado, Márcia. Boa tarde. Apresento o de Mauro e depois a gente toca o bar. Primeiro, um beijo bem grande no de Mauro, que é uma pessoa que eu amo, que admiro. Mesmo à distância, a gente nunca se encontrou pessoalmente, mas a gente já se cruza por essas vias já faz um tempo, né? E é uma pessoa que eu tenho um imenso respeito.
apresentar o Dimauro, a gente levaria essa hora do programa todinha aqui, porque é coisa demais, né? Mas eu destaquei umas coisas que eu acho que dão um perfil mais assim essencial do que a gente vai discutir aqui, né? Ele é bacharel e licenciado em geografia, que eu já acho isso incrível, né? A pessoa se interessar por geografia, eu acho a coisa mais linda do mundo. Né? Mestre e doutor em geografia física, que depois eu quero até entender o que é geografia física, porque para mim a geografia é tão física que eu não sei o que seria diferente. Mas aí o Dimauro depois, numa folguinha, fala para a gente, né? É professor da Universidade Federal de Uberlândia. Na mesma época que ele passou no concurso para Uberlândia, ele passou no concurso para a Universidade Federal do Rio Grande do Norte. O Rio Grande do Norte perdeu, né? Porque ele escolheu Uberlândia. Né? Entende de água demais. Ele já foi membro do... Ai, meu Deus, da Agência Nacional de Águas, né? Eu anotei aqui, que eu acho que isso também é uma coisa, um perfil bem importante para a gente agora. Além disso, Dimauro conhece todas as regiões do Brasil, como uma pessoa da geografia, né? Ele conhece todas as regiões do Brasil e tem trabalhos e atuação em todas as regiões do Brasil, o que é incrível, né? A gente ter esse sujeito aqui com a gente, agora um sujeito que conhece o Brasil de norte a sul, de leste a oeste, né? Foi prefeito 2 vezes de Rio Claro, né? Em São Paulo, né? Foi prefeito 2 vezes, e isso, como você falou, Pisolato, traz uma carga de conhecimento e de vida que eu acho que juntando todos esse outro aprendizado, né? E essa outra troca que Dimauro teve na sua vida profissional, acadêmica, tudo, eu acho que o fato de ter sido prefeito é um extrato de todo esse aprendizado, né, para colocar em prática imediatamente. Então, é um prazer enorme ter você aqui, estar com você aqui no nosso programa. E agora eu volto a bola para Pisolato, porque ele faz sempre uma perguntinha que eu não sei se já fez. Não fiz ainda. Vou fazer, então, a pergunta já para iniciar o programa. Eu sempre pergunto, que é a pergunta título do nosso programa, qual é a verdade incômoda, Dimauro, hoje no Brasil, em São Paulo, no mundo, né? Em Rio Claro, ou as verdades incômodas, né? Então, em primeiro lugar, uma grande alegria estar com vocês. 2 companheiros que têm passado apertado, né, em função das lutas, que tiveram coragem de travar, porque, na verdade, sabe, a gente constrói o nosso caminho e a construção do nosso caminho passa por diversos obstáculos, né? E vocês são campeões nisso. O Pisolato, eu tenho uma verdadeira admiração, um carinho especial por ele. Ele estava no governo federal, na época em que eu estive na Agência Nacional de Águas, um homem digno, né? Mas que foi perseguido, como nós todos, como a Márcia, queridíssima Márcia Lucena, como o nosso queridíssimo Ricardo Coutinho, aí no Rio Grande do Norte, aí na Paraíba. Na Paraíba. Né? Na Paraíba. Queridíssimo Ricardo Coutinho, também um homem da maior dignidade, que luta, né? Que tem coragem de assumir responsabilidade, porque nós, viu, Márcia, viu, Pisolato, ficamos com os nossos nomes marcados com problemas, porque nós tivemos coragem de ter lado. Nós temos lado, nós estamos do lado das transformações, da construção da justiça social, né? Em fazer com que esse país tenha soberania. E isso tem gente que não consegue engolir, né? Então, nos atacam, nos criaram muitos problemas, eu imagino, né? A Márcia continua enfrentando dificuldades, o Ricardo Coutinho, da mesma maneira, no governo do Estado, o Pisolato no governo federal e eu e a Márcia nos governos municipais.
Eu tenho meus problemas aqui, enfrentando diariamente. Eu estou aposentado agora, viu? Faltou isso. No dia 1º de março, eu completei 60 anos de pagamento de aposentadoria. 60 anos. Eu estou com 75. Eu fiz 75 agora, no dia 12 de março. E eu comecei a pagar a aposentadoria quando eu tinha 14 anos de idade. Meu Deus, que é isso? Então, vejam quanto tempo de aposentadoria eu paguei, né? E, na verdade, nós nos aposentamos e continuamos pagando. Não tira a responsabilidade do pagamento. Bom, mas, então, de fato, a Márcia, quando se referiu à minha circulação pelo Brasil, é porque eu trabalhei num projeto que era um projeto de mapeamentos do Brasil. Eu fiz mapa no Brasil inteiro. Comecei na Amazônia, chamado Projeto Radan Brasil depois, porque ele se estendeu para o Brasil inteiro. E eu fazia mapeamentos geomorfológicos. O que é isso? O história da Terra, o relevo da Terra, como é que é formado. Aí, nas minhas costas, tem um quadro que vocês estão vendo. Vou sair um pouquinho da frente para vocês verem melhor. Será que eu consigo? Dá para ver. É um quadro do Rio Grande do Norte. Uma coisa como um lago, petróleo, uma torre, água. É energia elétrica, a água e uma área de uso e ocupação do solo de uma maneira indevida, né? Mas no Rio Grande do Norte. É um quadro que foi pintado por um artista do Rio Grande do Norte, que eu fiz questão de comprar, né? Eu comprei. Eu não ganhei de presente, como alguns ganham até joias, né? Como alguns ganham brilhantes, relógio Rolex. Vocês não ganharam nenhum relógio Rolex? Não, né? Não ganhei, nem aqueles de brinde, aqueles de plástico, né? Agora, imagina então... esses de 200, 300 mil. Aliás, eu me pergunto, o que o cara quer fazer com um relógio de 300 mil? Só para ser assaltado, né? Pois é. Não é uma estupidez que não tem tamanho, né? A burguesia brasileira, né? Brasileira não, a burguesia, né? Ela não tem limites, não sabe o que eles querem. Eles querem cada vez mais para fazer o quê? Exatamente, para fazer o quê? Né? Então, a minha experiência foi essa, de fazer mapeamento geomorfológico. Quando a Márcia perguntou o que é geografia física, tem isso. Geografia física, Márcia, é aquela que trabalha com relevo, com o clima, com o solo, com a geologia, e interrelaciona esses componentes. E esses componentes passam a ser produzidos pelas relações de poder em cada um desses lugares. Na Amazônia, por exemplo, os territórios, como dizia o meu querido amigo Milton Santos, que foi meu colega na universidade, né? E inclusive deu algumas opiniões na minha administração em Rio Claro. O Milton Santos, ele escreve justamente dizendo que o território é o espaço onde se dá a relação de poder. E a relação de poder sempre tem aqueles que mandam, porque é uma relação de poder mesmo. Né? Certamente, na Paraíba, as relações de poder estão na mão de grandes empresários, né? Do pessoal proprietário de terra, na mão, evidentemente, daqueles que têm incorporação imobiliária, né? O pessoal que trabalha com agronegócios. Esses são os grandes produtores que têm poder sobre os lugares, eles mandam nos lugares, né? E tem os outros, né, as estruturas de governo, que muitas vezes estão a serviço desses interesses. Então, o que acontece? O que aconteceu com Marcelo? O que aconteceu com Cláudio? O que aconteceu é que nós resolvemos que nós não íamos servir a esses interesses de poder. Nós queríamos construir outras relações de poder, em que os setores sociais articulados, empobrecidos, né? O Florestan Fernandes, meu querido amigo, que eu votei para deputado federal, né? Ele dizia que eram os subalternizados. Subalternizados.
que são os subalternizados? São as estruturas de poder que abafam esses setores sociais. Os negros, as mulheres, os indígenas, os quilombolas, aí do Conde. Não é? Ora, quando a Márcia começou a atender os quilombolas, começou a atender as populações empobrecidas, ela passou a ser vista como um problema. Quem tem que mandar lá não são essas pessoas, elas nem têm que ser ouvidas. Então, essas relações de poder que nós vamos ver nos territórios onde nós vivemos, onde nós administramos, onde nós governamos, elas entendem que nós temos que estar à disposição deles. O Pisolato, certamente, se ele tivesse agido através do banco para atender interesses privados daqueles que queriam benefícios específicos do governo, não estaria passando por essa sina que leva ele, leva a família, leva a esposa, leva todo mundo ao sofrimento, a uma coisa desesperadora. Que a Márcia passa também, e que eu passo também, viu? Passo também. Assim tem sido a nossa história. Isso. Mas, quando o Pisolato pergunta o que é que é essa verdade... Verdade incômoda. Verdade incômoda, né? Eu dizia justamente ao fato de que quando nós nos colocamos do lado das estruturas de poder enfraquecidas, dos subalternizados, nós estamos incomodando demais as estruturas de poder existentes e estabelecidas. E isso nós vamos enfrentar sempre. Então, hoje, por exemplo, está chegando aí de volta o senhor que era o presidente... Tem um probleminha no som, né? Ele está para recepcioná-lo e deu uma grande decepção para ele. Porque quem estava esperando por ele era a Polícia Federal, que já levou para entender algumas questões aí que ele vai ter que dar explicação. No dia 5, ele já vai ter que fazer depoimento, né? Sobre a questão das joias. Nós estávamos brincando a respeito da questão das joias. Nenhum de nós está interessado em ter um Rolex cravejado de diamantes e pedras preciosas. Mas os árabes... os árabes, né, o regime árabe, não teve dúvida de presenteá-lo com de 12... Está travando um pouco a tua conexão. Seu microfone deve estar com algum... Você está usando o microfone? Não, né? Está direto no computador. Agora acho que voltou. Estou com problema aí com vocês? Não. A sua voz está cortando. Não sei se tem um microfone. Está pipocando. Tu está com o microfone só do computador ou de ouvido? Só do computador. Pode ser que... Então é conexão mesmo. Infelizmente, privatiza e acontece isso, né? Só para tentar... Mas dá para ir entendendo. Dá para entender. Eu acho que você dizia no início, Mauro, uma palavra que... né, eu ainda estou me recuperando da embriaguez cívica, né, da semana que eu vivi lá em Buenos Aires, no 3º Fórum Mundial de Direitos Humanos. Aliás, Márcia, eu trouxe um bótum para você das mães e avós da Praça de Maio lá. Ai, que legal! Que exatamente semana passada eu tive com ela, porque há 47 anos, todas as quintas-feiras, elas vão lá para frente da Casa Rosada e fazem a manifestação e gritam o nome dos desaparecidos, não encontrados. E aí eles nos trataram com muito carinho, a maior atenção, assim, emocionante. Mas a pessoa que assim teve sempre conosco e que foi organizador praticamente desse fórum, Adolfo Pérez Esquivel, ele várias vezes comentava com a gente. Aliás, ele quer voltar ao Brasil, diz que em outubro
se tudo der certo, ele volta ao Brasil aqui para estar com a gente. Ele usava essa expressão, de Mauro, que você usou várias vezes. Coragem. Está faltando coragem e ousadia para a esquerda, está faltando coragem e ousadia para os movimentos progressistas na América Latina. E está faltando, ele usava uma outra expressão, está faltando reivindicar o impossível para ganhar o possível. Que consiga o possível. E aí, assim, a Tati, que é uma avó franzina, pequenininha, me dizia, olha, tem que reivindicar os sonhos, porque daí eles se transformam em realidade. E uma das questões que você estava colocando é a questão da água, dentre milhares de questões, né? Que eu tive a oportunidade de conversar muito lá com os Mapuches, com os Quechuas, e é claro que é o problema do Brasil aqui, né? Do sul de Minas e tudo. E eles me dizendo o seguinte, os governos e os movimentos populares não estão atentos que a Coca-Cola, a Nestlé, está vindo aqui tomando a nossa água como se fosse um bem deles. E depois quer que a gente compre a água deles e a gente fica sem água, sequer para produzir alimento. Então, eu queria... Olha só, Pisolato. Porque você é um especialista nisso. Não, eu queria chamar a atenção para o fato de que a água é um bem social. Ela nos pertence, ela pertence a todos. Inclusive, na própria legislação brasileira, a água é de domínio da União e dos estados. Mas ela, na verdade, pertence ao povo brasileiro. Aí, o que vai acontecendo? Como ele disse muito bem, e você reproduziu a fala do Esquivel, essa figura extraordinária, né? Um prêmio Nobel, né? Então, o que acontece? A água é um bem nosso que nos pertence. A Coca-Cola pega essa água, se apropria dessa água, coloca lá uma meia dúzia de ingredientes e depois vem nos vender. Eles nos vendem aquilo que nos pertence. E não pagam por isso. Tem a cobrança pelo uso da água, mas ela é irrisória, é insignificante. Né? Eles fazem captação, por exemplo, em lençóis profundos, para nos desafogar. Fazem captação de água subterrânea. Melhor qualidade, água artificial. Eu acho que eu saí do ar. Saiu não. Travou um pouquinho só a tua imagem. Deve ser, começa a falar desses então, temas o que eu queria chamar a atenção é isso. Acontece sempre isso. Pois é. O certo é que, recentemente, nós tivemos um evento aqui em Uberlândia, na Câmara Municipal, para discutir a questão da importância da água. E tinha lá um proprietário de uma empresa produtora de refrigerantes, vinculada à Coca-Cola, também a um refrigerante chamado Mineirinho, que tem em Minas Gerais. Mineirinho. Mineirinho é um tipo... Mineirinho, goianinho, né? É muito típico na região. Em cada lugar tem esse nome, né? Bom, então, o que acontece? E eu disse exatamente o seguinte, eu acho que essas empresas, tipo Coca-Cola, tipo outras, Mineirinho, elas deviam pagar pela água que elas retiram, porque elas vão depois nos vender, elas vão vender aquilo que já nos pertence. Né? Então, evidentemente, que depois de eu ter falado isso, eu enfrentei uma barra pesada. Porque o proprietário estava lá presente, parou na frente da minha mesa e me disse o seguinte, olha, o senhor tem sorte de estar em Uberlândia, porque aqui nós temos o controle sobre o PCC. Aff. O que ele quis dizer com isso? Que nós temos o controle do PCC. Fique tranquilo que o senhor não vai ser incomodado. Quer dizer, era o proprietário da empresa. Veja, eu não tenho receio de falar claramente a respeito dessa questão,
porque ela foi pública. Eu fiz questão de tornar essa atividade como uma atividade pública, para as pessoas saberem. Eu saí dali e fui direto do setor jurídico da universidade e disse, olha aqui, eu acabei de ser ameaçado. E foi esta pessoa que falou exatamente isso. Se acontecer alguma coisa comigo ou com alguém da minha família, vocês já sabem de onde procede. Então, eu deixei tudo preparado, né, porque tinha acontecido aquilo. Vejam, na verdade, o setor empresarial, principalmente esses de extrema direita, só querem levar, eles querem tudo só para eles. Eles não querem fazer distribuição de riqueza. E se nós trabalhamos para que a população tenha acesso à moradia, à alimentação, né? Vocês acham que nós podemos ter... Eu vou entrar num outro assunto, que eu não sei se vocês queriam entrar, mas eu faço questão de dar uma entradinha nele. Nós não podemos continuar pagando esses juros de 13,75%. Não podemos, de jeito nenhum. porque isso tem um reflexo sobre a alimentação, sobre a bebida, sobre o medicamento, sobre as casas, a moradia, sobre o transporte coletivo, sobre o combustível. Esses juros, eles são escorchantes e eles têm consequências para toda a população. Não pode continuar dessa maneira. Nós tivemos agora a felicidade de ter o Lula se manifestando a respeito disso. E nós temos que dar respaldo para o Lula em relação a essa questão. Porque não é possível que se continue com esse pagamento de juros nessas alturas. E os bancos não se importam com isso. Não é? Os endinheirados, os donos de bancos, não se preocupam com isso. Por quê? Eles estão com as burras cheias, eles estão com muito dinheiro para emprestar, mas não conseguem emprestar, porque os juros são altos, a população não pega. Mas aí o que vai acontecer? Eles não se importam com isso, porque se ficar a sobra de caixa, quem vai pagar exatamente é o Tesouro e, consequentemente, o orçamento da União. Eles não perdem. Independente deles emprestarem ou não o dinheiro, né, eles estarão recebendo naquele número estabelecido pelo Selic. Olha, eu acho que isso é de uma tortura contra o povo brasileiro que nós não podemos deixar de explicitar em todo momento que tivermos a possibilidade. E porque isso tem que ser modificado. Nós temos que nos engajar na questão da cobrança pelo uso da água. A água tem que ser preservada, tem que ser cuidada com amor, com carinho. Eu estou terminando de ler um livro aqui, que eu vou até mostrar para vocês. O Futuro... É um livro... do Krenak. Ancestral. Sim. É do Ayrton Krenak. Isso mesmo, Futuro Ancestral. Que é uma delícia, porque ele, na verdade, mostra os rios como sendo corpos. Eles, na verdade, choram, eles cantam, eles se movimentam, eles têm vida. E nós precisamos preservá-los, porque nós estamos matando os nossos rios. E matando os nossos rios, nós estamos matando a nossa vida. Então, essas questões precisam, sim, ser explicitadas a cada dia mais para a população tomar conhecimento, né? Que nós precisamos ter água de qualidade, isso é fundamental para a nossa vida. Nós precisamos ter juros baixos, porque se nós temos juros baixos, os empresários podem até tomar crédito. E se eles podem tomar crédito para fazer investimento, e fizerem investimento, e tem que ter regras explícitas para isso, pegar mesmo, mas pegar para fazer investimentos, para produzir mais, para gerar mais emprego, para movimentar mais a máquina da economia, isso é tudo fundamental num sistema como o nosso, porque nós vivemos no capitalismo. Sim. Eu quero construir o socialismo, falar claramente para vocês, eu quero construir o socialismo. Mas nós estamos vivendo uma realidade que pede de nós, né, que tenhamos uma atitude de fortalecimento
do consumo da população empobrecida. Quando o pessoal fala, não, precisamos reduzir o consumo, eu estou de pleno acordo, dos ricos. Nós não temos que reduzir o consumo de quem não consome nada. Tem gente que não come. Tem gente que não tem dinheiro para comprar uma casa, para morar. Eu hoje estava assistindo o debate num grupo de Uberlândia, que trabalha com a questão da doença produzida pelo Covid, né? Uma quantidade enorme de gente que foi contaminada e que ficou muito prejudicada durante esse período todo, né? Em Uberlândia são milhares de pessoas que ficaram nessa situação. Famílias inteiras que ficaram sem trabalhar, que ficaram em uma situação de ostracismo, de abandono. E o sistema não dá cobertura para esse pessoal. Agora, quem sabe, esse pessoal vai receber o Bolsa Família, né, com um benefício gerado a mais para cada filho em idade específica, né? Isso vai gerar condições dessa população pelo menos comer. Pelo menos comer. Como é que nós queremos que uma população tenha saúde se ela nem come? Então, como é que pense? Eu queria, inclusive, fazer uma pergunta, mas vou deixar, porque eu acho que a Márcia está se coçando aí, né, para querer conversar contigo. Vou trazer a Márcia para... Acho que está com... Não, eu até... Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Eu não vi o início da sua fala, porque eu estava tirando o fone, mas Di Mauro começou a falar, né, dessa coisa da Coca-Cola como exemplo, né, que se reproduz em várias outras áreas, de se extrair o benefício daqui, o nosso tesouro daqui, trabalhar, beneficiar esse tesouro, voltar para vender aqui, né? Isso me lembrou uma história bem familiar aqui, que meu pai, a gente mora num sítio, e tinha uma mulher que comprava jaca. Toda semana ela vinha e comprava jaca. Ela é conhecida aqui no Conde como Lude da Jaca. Ela comprava jaca. Toda semana, meu pai comprava jaca Lude. Então, ela não comprava, ela tirava, né? Ela ganhava a jaca daqui. Não comprava. E ela tirava a jaca, os bagos da jaca, botava num pratinho e levava para a feira. Meu pai toda semana comprava jaca. Então, é essa mesma lógica, né, do brasileiro, é uma lógica caseira. A gente não amadureceu, né? A gente parece que não dá conta do que é o nosso tesouro, de como a gente deve tratar ele. A gente trata o tesouro nacional, as coisas que a gente tem, como meu pai tratava a jaca aqui em casa, né? Ou seja, isso de alguma maneira a gente precisa mudar, né? A gente precisa avançar. O fato é que com esse Banco Central que a gente tem aí, esse bolsonarista no Banco Central, né, dificulta para poder fazer alguma coisa ou pensar em alguma coisa na economia que ajude as pessoas comuns, né, a terem sua comida, a terem sua casa. E isso é muito significativo mesmo, porque se a pessoa não come, ela não pensa, né? Não tem como ela raciocinar. Ela vai ser cooptada de qualquer forma. Então, isso, Di Mauro, eu vejo todo isso que a gente vem falando aqui muito bem representado no Brasil quando a gente pensa em política, né? Quando a gente pensa no conhecimento da política. E isso a gente sente nos territórios, como que você foi prefeito, como que eu fui prefeita, que são as cidades brasileiras, que é onde o povo vive, né? E a gente sente como esse revés, esse desconhecimento da política, né? E das coisas da macropolítica que geram a vida do cidadão, da cidadã, como isso não chega, né, na população desses territórios que são as cidades brasileiras. Você, com certeza, sentiu isso no período que você foi prefeito, né? Deixa eu engatar a pergunta, porque eu acho que tem tudo a ver com isso. Na realidade, o que a gente conversava muito lá, e que é comum na América Latina, é porque há 500 anos
quem nos governa, quem manda no nosso país, trabalham contra o povo e contra seu próprio país. Por que é que nós temos governos e como é que eles conseguem enrolar, né, a população a ponto de o que foi a votação do inominável aqui, o que está sendo agora o risco na Argentina, o que está sendo o golpe no Peru, que por trás de tudo tem as empresas francesas que estão explorando a água e não querem mudar as cláusulas do contrato. O que a gente precisa fazer para que o povo entenda que esse pessoal que manda, que controla o país, não quer nada com a gente, com o povo. Não quer nada com o país. Eles querem vender, começaram vendendo o nosso pau-brasil, né? Cana, açúcar. Eles querem vender lá, os governos venderam a Repsol, os milicos privatizaram tudo, entregaram tudo e matavam o povo que se opunha a isso. Aqui, a gente viu o que aconteceu com o Prestal, o que aconteceu com a Embraer, o que aconteceu com a Base Alcântara, o que aconteceu com a Eletrobras, o que eles planejam, o que aconteceu com o setor de telefonia, e por isso a gente está tendo problema. Como é que a gente tem que trabalhar para que o povo entenda que esse pessoal está a serviço de quem nos explora, que eles fazem leis para proteger os ladrões e prendem quem tenta defender. Lá eu conversei, por exemplo, o caso da Milagro, né, que é uma deputada do norte lá da Argentina, que está presa porque defendia os povos, o direito à terra, os povos. Aqui, o MST é tratado como terrorista e bandido quando quer terra para produzir comida. Como é que a gente vai ter que trabalhar isso? O que falta? Porque é meio que frustrante você imaginar que um trabalhador apoie a reforma da Previdência, apoie o fim das leis trabalhistas, e depois não tem aposentadoria, né? Você, quando começou a pagar a tua aposentadoria, de Mauro, pela data, eu estava olhando aqui, o teu direito era 20 salários mínimos de aposentadoria, né? Agora é menos que 5. Por que a gente não consegue entender de que lado está o algoz? Esses quinta coluna, você vê agora o Marreco, esses caras são pistoleiros de aluguel. Como é que a gente tem que trabalhar isso? A gente perdeu a guerra da comunicação também. Perdemos. Porque há 500 anos que eles só nos roubam. Só nos roubam. E eles vêm, tomam a nossa água e a gente fica devendo. A gente fica endividado. Eles tomam o nosso petróleo e a gente fica devendo. Eles tomam o nosso ouro e a gente fica devendo. Eles tomam as nossas florestas e a gente fica devendo. Você percebe? Que lógica é essa? Será que é tão difícil explicar isso? Não é fácil de explicar isso, não. É difícil mesmo de explicar. Eu considero, na verdade, eu me lembro que a Luísa Erundina, quando foi prefeita aqui em São Paulo, ela tinha justamente uma postura de dizer que os movimentos populares tinham que ir para dentro do gabinete dela e cobrar. A Emília Maricato, que é nossa amiga lá no BR Cidades, né? Sim. Querida. Ela exatamente tinha essa atitude, né? De considerar que o movimento popular tinha que ir para dentro lá e fazer pressão. O Lula, eu me lembro, eu fiz uma viagem com o Lula, na época que eu era prefeito, para Montevidéu. Nós fomos participar de um evento lá da Mercosul. E ele colocou exatamente isso. Se vocês não fizerem pressão, os setores empresariais vão fazer pressão. Nós temos que ser submetidos à pressão. Que é o caso dos bancos, né? Que é o caso do juro dos bancos. Isso é um saco.
Pois é. E nós que somos as pessoas que consomem esses juros, que compramos esses juros, nós temos que ter uma posição de apoio ao enfrentamento que o Lula está tendo coragem de fazer, porque é inovador. Né? O pessoal lá da Avenida Paulista, ou lá da Brigadeiro Faria Lima, esse pessoal não quer saber de juros baixos, não. Esse pessoal quer juros altos. Para eles está muito bom da maneira como está. Né? E então, são os setores populares que têm que fazer a pressão. Mas tem aí o Marcelo Navarro, que colocou agora há pouco aí uma questão também sobre a questão da privatização do setor de saneamento. Né? Que fazer contra a privatização do saneamento? Meu Deus do céu! Se em Paris, se em Madrid, se na Alemanha, se em Buenos Aires as águas estão voltando para serem reestatizadas, porque não deu certo, por que nós aqui agora vamos querer privatizar? Tem dois projetos de lei que estão em tramitação que precisam ser muito bem entendidos e confrontados. Um deles se chama mercado de água. Ora, mas se a água é um bem de todos, ela não pode ser considerada como um mercado, como uma mercadoria. Ela não é mercadoria, a água não é mercadoria. A água é um bem fundamental, indispensável para a vida das pessoas. E nós temos que interpretá-la dessa maneira. Então, não podemos deixar passar o mercado da água. A outra questão é o tal da outorga onerosa. O que é a outorga onerosa? Vejam, nós temos, quando vamos fazer captação de água para alguma produção, então, o setor da indústria, o setor da agricultura, o setor do turismo, que usa a água para suas atividades, eles precisam ter outorga, uma autorização, é uma licença para usar aquela água. Muito bem. Obtém essa licença e depois não quer usar essa água toda. Então, quer ter o direito de vender a sua outorga para outro, uma parte da sua outorga. Ora, isso é comercialização de água. Isso é privatização de água. Se não vai usar, volta para o agente que é o responsável pela gestão das águas e aí faz uma distribuição de acordo com as demandas. Isso. Obedecendo um planejamento da bacia hidrográfica, que é o que precisa ser feito. Eu fui presidente durante 7 anos do Comitê das Bacias do Piracicaba, Capivari e Jundiaí, que é um comitê que engloba águas do estado de Minas Gerais e São Paulo. E nós ali tínhamos justamente a preparação do nosso plano e estabelecíamos quais eram as normas que deveriam ser adotadas para a outorga, para a autorização, de acordo com as características da bacia hidrográfica. Quem são os setores que precisam? Mas nós tínhamos como garantir água para todos os setores. Nós queríamos cumprir as ODS, as 6, né? Que é do desenvolvimento sustentável, que é justamente a garantia de 100% de água tratada para a população. É a universalização da água. Nós temos que tratar assim, mas só é possível fazer isso se não houver privatização das águas. Então, Marcelo, quando você coloca essa questão, tem uma luta para nós travarmos aí também, como é a questão da energia elétrica. A Eletrobras, a privatização da Eletrobras, como diz com muita categoria, com muita clareza, com muita competência, o meu amigo Guilherme Estrela, sobre a questão da Petrobras. Certamente, o Guilherme Estrela é a pessoa dentro do Brasil que melhor trata do assunto referente à questão da Petrobras. Ele mostra, né, que a Petrobras não poderia ter sido privatizada. A Petrobras é uma empresa que dá muito lucro para o país. Por que privatizar? Por que entregar e colocar depois o tratamento dos nossos combustíveis com base em dólar, quando nós aqui trabalhamos com reais? Então, isso está claro. O Lula sabe disso. O Lula se posicionou a respeito disso e disse que vai resolver o problema. Mas ele pegou, também nós temos que compreender isso. O Lula pegou um governo em que já tinha os conselhos formados da Petrobras, do Banco Central, o presidente do Banco Central já designado... Todas as agências reguladoras, né, Dimarco? Todas as agências reguladoras com mandato. Com mandatos, com mandatos. É como eu tive essa questão. E um congresso horrível. Pois é. Então, na verdade, com aí vai enfrentar problemas, né?
Agora, nós estamos com a expectativa que, a partir do mês de abril, quando começa a renomeação dos membros do Conselho da Petrobras, nós tenhamos um outro conselho, né? Temos uma mudança de situação. E é preciso que o Lula enfrente esses grupos organizados. Agora, é difícil? É quase impossível, porque você tem uma Câmara Federal entregue na mão do Centrão. Né? Infelizmente, os acordos que foram feitos colocam, evidentemente, o Centrão como mais importante até do que o presidente da República. É um negócio impressionante. Né? Mas nós vamos ter que enfrentar isso e o Lula vai ter que ter coragem de enfrentar. Mais uma vez, Isolato, nós estamos falando de coragem. Né? Tem que tomar um copo de coragem, né? Para fazer o enfrentamento. É risco. O Lula tem demonstrado coragem, né? E até para surpresa, eu costumo dizer que está faltando mais Lula no governo. Está faltando mais Lula no governo e na esquerda, inclusive no partido. Porque isso que você acaba de dizer é muito interessante, mas eu lembro, e você deve recordar também, na Constituinte, que nós éramos muito menos, tínhamos muito menos parlamentares, né? Se somasse tudo lá, dava 27, 28. Mas a gente ousou e conseguimos, ao menos, construir alguns capítulos, esse da ordem social, porque o pessoal começou a se assustar. A mola propulsora era isso, coragem, ousadia e coragem. Agora, isso tem essa coragem necessária para o presidente Lula e necessária para todos que estão no governo, ela precisa ser respaldada pela coragem do povo. Né? Porque se a população... Você vê na Argentina mesmo, todo mundo vai para a rua por qualquer coisa. Aliás, Márcia, desculpa eu te cortar. Sexta-feira, eu fiquei pasmo, porque na quinta, né, encerrou o evento, e aí eles pediram para a gente ficar, que na sexta ia ter a tal da marcha, que eles chamam. Sim. Gente, eles formam colunas e vêm de tudo quanto é lugar, estudantes, associações, sindicatos, aposentados. Aquilo foi assim, como uma ocupação, milhares e milhares de pessoas, que eu fiz uma série de filmezinhos, famílias, né? Todo mundo com suas reivindicações. A polícia, inclusive a Isabel, que estava lá, chorava e dizia: por que em Brasília, quando tem uma manifestação, tem muito mais policial do que gente? Aqui tem um ou outro policial para dar informação, não tem cavalaria. Quer dizer... A rua é do povo, né? Essa certeza de que nós temos direitos, de que nós fazemos acontecer, eu acho que está faltando. E as lideranças chamando. Mas muita gente, eu diria assim, mais de 1.500.000. Você perdia no meio da multidão. Aí só me restou dizer, inclusive lá para o ministro dos Direitos Humanos, digo, olha, eu estou morrendo de inveja. Vou confessar para vocês que eu estou morrendo de inveja de vocês aqui. A gente precisa inverter essa roda, né? É uma roda que gira na falta de moradia, na falta de alimento, na falta de educação formal, né? Na falta disso tudo, falta também o pensamento e a atitude política. A gente precisa inverter essa roda para poder... aí que está o problema. Como é que... É muito difícil. Eu vi aqui no Conde, como é que você... Eu dizia para todo mundo, eu não dou dinheiro a ninguém, e não sei o que, mas eu atendo todo mundo. Às vezes eu me sentia fraca, e eu respirava na frente da pessoa, eu enchia o pulmão de ar e eu dizia, mesmo assim eu vou fazer o que eu me propus a fazer, que é manter o discurso. Mas eu digo, é muito difícil você fazer política com quem está passando fome, né? A mulher dizia... A Márcia está colocando uma questão que, no meu entendimento, é fundamental. Por exemplo, a população tem que ter comida. E se essa população tiver comida, ela está do lado do Lula.
Tá, Nós total. temos que ter o preço do combustível de acordo com aquilo que está sendo assumido e prometido. Se tiver uma redução no preço do combustível, eu não tenho dúvida que uma parte significativa da classe média vai apoiar o governo, porque sabe, esse pessoal sabe disso. Vejam a coragem que teve, e a qualidade também, a competência que teve, o ministro Flávio Dino no depoimento, na comissão de Constituição e Justiça do Congresso. Na sabatina que fizeram com ele. Ele deu um show e calou a boca daquele povo todo. Né? Então, no meu entendimento, precisa ter esse arrojo. O Lula, com sua equipe, a partir de abril, tem que definir o preço do combustível. E tem que exigir que isso tenha reflexo sobre o preço do alimento, do medicamento e dos demais preços. E, com isso, vai chamar a população para dar apoio. A população vai dar apoio, eu tenho certeza que vai dar apoio. Agora, não pode ficar só na promessa, tem que ter ação por parte do governo. Ação por parte do governo chama a população para participar de uma maneira mais ativa. Né? Agora, cabe a nós, que estamos fora do governo, né? Mas que somos base de apoio ao governo, caminharmos junto com a população. Irmos para a rua junto. Né? Mas a partir da iniciativa que deve ser tomada por parte do governo. O governo tem que tomar a iniciativa. Isso. Agora, essa questão, por exemplo, do Minha Casa Minha Vida, que está mudando a estrutura de organização do Minha Casa Minha Vida. Está tendo um progresso muito significativo. Vai ser muito melhor. Com o aumento real do salário mínimo, isso tudo tem implicações, tem efeitos. Né? E aí, nós que estamos na rua, temos que chamar a população para participar conosco, né? Para engrossar esse caldo, para fazer com que haja mobilização. É verdade que a América Latina, especialmente a de língua espanhola, parece que tem sangue mais nos olhos, né? O Peru, por exemplo, o Chile, né? O pessoal vai para a rua, e exige. A Argentina, como disse o Pisolato, né, nessa atividade aí, foi uma demonstração de esforço coletivo, né, de vitória. Opa! Quanto eles estavam que encher o aeroporto hoje? Não aconteceu isso, porque eles também estão enfraquecidos. Eles estão muito, a extrema-direita está muito ativa, falando muito, mas na hora de enfrentar o Dino lá no Congresso Nacional, eles foram obrigados a recuar e calar a boca. Então, nós temos que dar espaço. E aí, Márcia, você estava falando e eu te interrompi sobre a questão da alimentação, da necessidade da alimentação. O povo tem que ter comida. Não pode, a comida desse povo não pode ser água com açúcar. Né? Porque tem famílias, a única coisa que tem comido é água com açúcar. Isso. E o povo só vai raciocinar política e só vai entender política, que política é a vida, que política é o dia a dia. As pessoas só vão entender isso de barriga cheia. Quando elas estiverem com a barriga cheia, com seus filhos na escola, estudando direitinho, aí é impressionante o salto que dá todo mundo, seu Zé, Dona Maria, a pessoa mais humilde, mais simples, mais pobre, a pessoa que nunca foi à escola, ela se interessa por política. Eu vi isso aqui no Conde. Ela se interessa, desde que seus filhos estejam estudando, com alimentação na escola, eles tenham comida na mesa, né? Tem um mínimo para viver, eles se interessam por entender a vida comum, né? Mas a gente também precisa, como você disse, nós somos essa rede, o governo toma a atitude e nós somos a rede de sustentação. Nós, indivíduos comuns, que não temos cargo, que não somos nada, nós somos a rede de consciência cidadã que precisa existir nesse país. Mas, por exemplo, hoje eu vi que... Os nossos canais, a exemplo de vocês. Né? Hoje eu vi abrindo espaço para esse diálogo, entrando nas casas das pessoas e falando com todas as letras aquilo que precisa ser dito. Né? Isso, e com no simplicidade. Meu entendimento, você tem um papel decisivo.
fundamental. Como é o canal Resistentes também. Hoje eu vi que o CAGED saiu a informação de que o Brasil gerou agora, né, nesses meses de início de governo, mais de 240 empregos de carteira assinada, né, comparado com... É um salto tremendo comparado com esse mesmo período no ano passado, por exemplo. Né? Então, como é que o povo sabe disso? Como é que essa informação tão importante da gente ver que o país está andando, que o país está saindo do lugar, apesar dos limites impostos pelo Banco Central, apesar do desmonte que foi feito por Bolsonaro, o país está andando. Como é que a gente traduz isso para o povo? Isso tem que chegar no povo. Né? Agora, às vezes demora um pouco para chegar, mas tem que chegar. Tem que chegar. Veja agora, por exemplo, o está falando da questão chave, que é comunicação. Isso, a questão chave da comunicação. Sem dúvida. A gente tem que ter um projeto, eu acho que não está claro ainda. Não está. Não conseguiu passar que tipo de comunicação, que comunicação e com que ferramentas o governo vai falar. Inclusive o Lula. Mesmo porque no começo da administração, no começo do governo, colocaram para coordenar lá um bolsonarista. Sim. Era um bolsonarista que estava lá na comunicação do nosso governo. Já no nosso governo. Já no nosso governo. Tem áreas que não dá para partilhar com bolsonarista. Não dá. Nada. Perdão, Márcia. Nenhuma área. Eu estou usando a seguinte frase: não esquecemos, não perdoamos e não nos rendemos aos bolsonaristas. Ou seja, não anistia. Não anistia. Não anistia, nada. Esses caras, nada. Esses caras são do mal. Quem ganhou foi o nosso projeto, o projeto de solidariedade, não o projeto dos egoístas. E o governo tem que ser isso. Não pode ceder 1 milímetro. E não pode ter medo desses caras. Você viu que os caras parecia que iam fazer isso, aquilo? Bola furada. Não deu 200 pessoas. Faltou o cartão corporativo, as motocicletas, isso, aquilo não funcionam. Eles gostam de teta com o dinheiro público. Como diz Gilmar Mendes, né? Gilmar Mendes diz que a partir dos próprios defensores da anticorrupção. Da anticorrupção, que ele diz que é um povo que gosta muito de dinheiro, né? Essas informações também, elas precisam ser disseminadas. A mídia é um problema de comunicação, porque a mídia hegemônica, ela não passa isso. A Globo não comenta esse tipo de coisa de maneira nenhuma, né? Não falou nem do Tacla Duran, né? Tacla Duran. Não falou, não comenta esse tipo de coisa. Quem tem que soltar isso é a gente mesmo, nas nossas redes, nas mídias sociais. Nós temos que estar falando todo o tempo. Todo o tempo. O Haddad, só o fato do Haddad ter apresentado. Tão bom que eu me perdi no cronômetro aqui. Gente, desse jeito, a gente vai ter que marcar mais aí, viu, Mauro? Porque teve alguém que deve ter sido alguém de mau gosto que inventou o tal do relógio, né? Que fica controlando a gente aí, né? Sim, mas você dizia, eu vou te passar, inclusive, para você fazer a tua exposição e consideração aí, para a gente não estourar muito o horário. Combinado. Olha, eu queria chamar a atenção para o fato de que só o fato do Haddad ter apresentado uma pré-proposta para acabar com o teto de gastos, dar uma outra roupagem para a política econômica, isso já representou uma descida abrupta no que diz respeito ao dólar. O dólar caiu. Ou seja, demonstrou que o Haddad está no caminho certo em relação a isso. A minha esperança é que ele apresente realmente uma proposta bem discutida, bem trabalhada,
e que traga essa possibilidade de avançar. Isso é fundamental, né? E essa questão do Tacla Duran, né, tem que estar... Todo o tempo nós temos que falar a respeito disso. Quer dizer, o juiz ladrão, né, teve um deputado, Glauber Rocha, que deu o nome para o Sérgio Moro que ele é, né, um juiz ladrão. E deixou claro que esse juiz ladrão, ele, na verdade, fazia acordos, vendia sentenças através do Zucoloto, né, que era o advogado que fazia essa defesa, que é padrinho de casamento dele e da Rosângela. Então, gente, nós estamos com tudo na mão para não permitirmos que eles usem esse esquema de nos amedrontar. Mais uma vez, Pisolato, coragem nós temos que ter, ímpeto, ir para cima, com muita vontade, né? Falar com muitas letras aquilo que você diz. É isso que nós temos que fazer. Enfrentar nas redes sociais, né, através da internet, as questões fundamentais. O Paulo Borges está chamando a atenção, nosso querido amigo Paulo Borges, de Brasília, né, de Piracicaba, né, está chamando a atenção na necessidade das concessões de rádios comunitárias serem fortalecidas. Então, os nossos canais de esquerda têm que crescer e fazer um bom trabalho. Meu amigo Vicente de Paulo da Silva, meu colega, né, eu estou aposentado, mas ele continua lá na Universidade Federal de Uberlândia. Meu amigo querido, muito obrigado pela sua presença entre nós. Pisolato, o seguinte, você é o cara, vai em frente, conte com a gente, viu? Saiba que nós estamos juntos. Minha querida prefeita, você continua com muito charme, está muito bonita, viu? Está muito bonita. O marido deve estar muito ciúme, viu? Olha que o Namego está aqui espiando, viu? Ó, tá aí o Namego, ó. Ele disse tá só de olho, né? Está só de olho. Um abração para você, querida. Obrigada, você é um show, é um espetáculo especial, viu? Uma querida amiga, viu? E o Pisolato, com a família dele, que esteja em paz. Abraço na esposa, Pisolato. Obrigada, gente. Até a próxima quinta. Obrigada, Di Mauro. Então, valeu, gente. Valeu, muito obrigado. Quinta-feira a gente está de volta. E olha, eu dizia hoje de manhã, dizem que cavalo encilhado só passa uma vez. Pois a história está provando que não. A gente elegeu o Lula, estamos tendo uma nova oportunidade, então não vamos vacilar. Vamos tocar, avançar e, como diz o Di Mauro, coragem e ação. E a gente vai melhorar esse país. Vejo que já foi bem pior, mas a gente quer melhorar muito. Muito obrigado a todos. E até a próxima quinta-feira. Um abraço a todos que compartilharam, estiveram conosco, ao Humberto, aos irmãos Navarro, que construíram esse canal de diálogo, comunicação e aprendizado. Tudo de bom e até quinta-feira. Bom final de semana para o pessoal. Amanhã é o Dia Internacional da Cerveja, né? E, pelo jeito, a comemoração, né, da farsa não vai acontecer. Devagarinho a gente chega lá. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Saber que